Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma playlist nova que nós estamos criando aqui no canal, que é uma playlist para falar exclusivamente do Campeonato Brasileiro da Série C. Então nos vídeos dessa playlist não haverá apenas informações sobre as equipes do interior de São Paulo, mas sim das 20 equipes que estão jogando o Campeonato Brasileiro da Série C. Então se você ainda não curte o canal, você é de todo o Brasil, que está conhecendo o canal agora, ó, se inscreva no canal, ative as notificações, porque esporadicamente teremos vídeos exclusivos para falar sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu vou para a abertura e na volta já começo a esmiuçar como será a quinta rodada da competição, que começa neste final de semana. Voltando então, né, para começar o vídeo de hoje, só para vocês se situarem, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 3 de setembro, né, de 2020, né, para quem estiver vendo um vídeo mais antigo. E nós vamos falar aí, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui a classificação de como está a Série C, né, no momento. E vou falar aí dos 8 jogos que vão acontecer neste final de semana, né. As duas equipes do Pará, o Remo e o Paysandu, estão envolvidos com a final do Campeonato Estadual, então eles não jogam nesse final de semana, o jogo deles vai ser um pouquinho mais para frente. Eu vou falar sobre os outros jogos. Mas antes da gente começar a falar sobre a quinta rodada, vamos falar sobre a quarta rodada e também sobre uma troca de treinador que aconteceu no começo dessa semana. O Tombense, que foi finalista do Campeonato Mineiro, né, perdeu a final para o Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli, no começo da semana ele anunciou a saída do técnico Eugênio Souza. Né? Muitos torcedores, principalmente do Tombense, foram pegos de surpresa, né? Até questionar por que da saída do treinador, se ele havia feito uma boa campanha no Campeonato Mineiro. Para uma equipe do interior é praticamente uma vitória, né? Lá em Minas Gerais, você chegar à decisão. Mas, de acordo com a assessoria de imprensa do Tombense, a decisão foi em comum acordo entre uma reunião com o presidente do clube e também o Eugênio Souza. E a equipe não demorou muito para trazer um substituto. O novo técnico do Tombense é o Júlio César Valduga Camargo, mais conhecido como Julinho Camargo. Ele que foi anunciado na terça-feira, dia 1º, foi quando o Tombense anunciou a contratação do Julinho Camargo como seu novo treinador aí para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. O Tombense que não está lá essas coisas na Série C, né? O Tombense que tem um jogo a menos, né, com relação às outras equipes por conta da sua participação na decisão do estadual. Esse jogo que seria contra o Criciúma foi transferido para o próximo dia 30 de setembro, no final desse mês. Jogo contra o Criciúma, que dá a quarta rodada, dia 30. O Tombense é o oitavo colocado, né? O último time antes da zona de rebaixamento. Oitavo colocado com 3 pontos, 2 derrotas e 1 vitória. O Boa Esporte, que é o penúltimo colocado, tem 2 pontos. E o São Bento tem apenas 1 ponto, mas todos esses times já fizeram 4 partidas. Falando do São Bento, né, que é o lanterna aí do grupo B, da Série C. O São Bento ontem, né, na quarta-feira, esteve em campo para enfrentar a equipe do Ipiranga do Rio Grande do Sul, né? O São Bento que está conciliando aí as finais da Série A2 com a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele está indo muito bem na Série A2, né? São 7 vitórias consecutivas e vai pegar o Taubaté nas quartas de final, né? Começa a jogar contra o Taubaté na próxima terça-feira. Mas na Série C a situação do São Bento não é nada boa, né? O time ontem entrou em campo pela quarta rodada e não foi além de um empate em 1-1 com o Ipiranga. O Bambam, que vinha aí numa seca de gols, acabou desencantando no jogo contra o Monte Azul pelo Campeonato Paulista no domingo, fez o gol do São Bento. Depois, ainda no primeiro tempo, o Ipiranga teve a oportunidade de empatar num pênalti, mas daí o Lucas Macanhã acabou defendendo o pênalti. E já na metade do segundo tempo, o Mossoró acabou fazendo o gol de empate da equipe do Ipiranga. O Ipiranga, que está na sexta colocação com 5 pontos, perdeu o jogo de estreia, mas depois não perdeu mais, né? Venceu na segunda rodada e empatou os 2 últimos jogos. Né? A equipe de Erechim, no Rio Grande do Sul, equipe do Ipiranga aí na sexta colocação. Lembrando a vocês também, que está vendo aí o vídeo agora, que nós temos uma comunidade, assim como tem a comunidade, o grupo, né, o grupo Paulista da Segunda Divisão no Facebook, nós temos um grupo também para falar do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser participar lá do grupo Campeonato Brasileiro da Série C, mas é um grupo assim para troca de informação, para divulgar a equipe, falar informação, não é um grupo de provocação, não é um grupo para arrumar briga, não. Até porque lá esse grupo ele tem moderação, né? Todas as postagens têm que ser aprovadas antes por um moderador. Então, assim, se você quer discutir futebol, se você quer saber informações assim num ambiente bem bacana, você pode lá curtir lá o nosso grupo, né? Participar do nosso grupo, que é
o Brasileiro Série C. O link está aqui embaixo na descrição. Entra lá que é um grupo muito bacana. Mas agora vamos falar sobre os jogos deste final de semana do Campeonato Brasileiro da Série C. Quarta rodada, né? Aliás, eu falei, são 8 jogos, né? O grupo A terá 3 jogos nesse final de semana, né? 2 no sábado e 1 no domingo. Aí o grupo B vai ter, vamos ver aqui, virando aqui a tabelinha aqui. Eu tenho um telão aqui do lado aqui que eu vejo a tabela. O grupo B teremos dois jogos no sábado e outros 3 no domingo. Então vamos começar pelo grupo A, que é o grupo onde estão as equipes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? A rodada vai começar no sábado, a rodada do grupo A começa no sábado com o jogo entre o Imperatriz e o Botafogo da Paraíba. Pelo horário aqui, 17 horas de sábado, esse deve ser o jogo que a Bandeirantes vai transmitir para as regiões Norte e Nordeste, né? A Bandeirantes todo sábado transmite um jogo na faixa das 17 horas e esse é o único jogo de sábado da faixa das 17 horas, então esse certamente é o jogo da Bandeirantes. O Imperatriz ainda não venceu no campeonato, o Imperatriz que teve muitos problemas com atletas infectados, fez apenas 2 partidas no campeonato, né? Enquanto a maioria dos times do grupo A fez 4 jogos, o Imperatriz fez apenas 2 e a campanha do time não está nada boa, né? Teve um empate sem gols na estreia contra o Remo e perdeu na rodada passada. O time é o penúltimo colocado do grupo com apenas 1 ponto, mas lembrando, tem 2 jogos a menos. A situação do Botafogo da Paraíba também não é boa, né? O time também tá ali na parte de baixo da tabela. É o 8º colocado com apenas 2 pontos ganhos. Perdeu em casa, perdeu pro Ferroviário no final de semana, assim, uma derrota doída. E então esse jogo aí, quem vencer joga o outro para a zona do rebaixamento. Se o Botafogo vencer, empurra o Imperatriz ainda mais para a zona do rebaixamento. E se o Imperatriz vencer, joga lá o Belo para a zona de rebaixamento. Então Imperatriz e Botafogo abrindo a rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Próximo jogo também no sábado, Vila Nova e Santa Cruz. O Santa Cruz é o líder, né? Invicto, tem 10 pontos em 4 jogos, empatou na estreia, depois venceu os outros 3 jogos. E a equipe do Vila Nova é a 5ª colocada, tem 5 pontos em 4 jogos, empatou 2, venceu 1 e perdeu outro. 2 jogos já sem vencer, vendo o empate aí no último final de semana. No domingo, nós vamos ter a equipe do Ferroviário, vice-líder com 9 pontos ganhos. O Ferroviário vai pegar o Manaus que também não está bem, mas conseguiu uma vitória aí na rodada passada, né? Conseguiu sua primeira vitória depois aí de 3 partidas. Ganhou do Paysandu, lá na Arena da Amazônia, por 2-1 e deu uma boa subida na tabela. O Manaus agora é o 4º colocado com 5 pontos ganhos, né? Então, o time, um dos times que já trocou de técnico, né? Trocou de técnico da primeira para a segunda rodada. O Manaus aí dando uma boa subida na classificação. Aliás, só corrigindo a informação aqui, o Botafogo empatou com o Jacuipense na rodada passada, né? Quem perdeu pro Ferroviário foi outro time da Paraíba, foi o 13, perdeu em casa por 3-0. Daqui a pouquinho a gente vai falar da situação do 13 também, que tá super complicado. É o único time que não pontuou, né? Com o empate do São Bento contra o Ipiranga. O 13 é a única equipe que ainda não pontuou na Série C. Daqui a pouquinho a gente fala da situação dele. Mas voltando aqui aos jogos do Grupo A, então o Ferroviário, que é o vice-líder, né? Tem 9 pontos, enfrenta o Manaus, que tem 5 pontos aí. O Manaus aí tendo a chance aí de encostar nos líderes ou o Ferroviário se firmar no G4. Lembrando que no ano passado o Ferroviário fazia uma belíssima campanha na Série C, era o líder disparado, tinha tudo para se classificar, aí trocou o treinador no meio do caminho, né? Eu não lembro qual que era o treinador que acabou indo para o São Caetano, deixou a equipe para assumir o São Caetano, e desde então o Ferroviário emendou derrota atrás de derrota, tanto que nem se classificou, o time estava praticamente classificado para a segunda fase, saiu o treinador, aí deslanchou a perder jogo, acabou ficando fora até da segunda fase. Mas vamos falar agora dos jogos que teriam, né, envolvendo Paysandu e Remo. As duas equipes estão aí envolvidas com a decisão do Campeonato Estadual. Nessa quarta-feira à noite foi o primeiro jogo, né, o Paysandu venceu por 2-1 e os dois times voltam a se enfrentar no domingo, no segundo jogo aí da final do Campeonato Estadual. O Paysandu, tanto o Paysandu quanto o Remo, eles vão jogar só no meio de semana, no meio da próxima semana. O Paysandu joga contra o Jacuipense na quarta-feira, lá na Curuzu, jogo marcado para as 20 horas. O Paysandu, que é o 7º colocado com 4 pontos, né? O Paysandu tem apenas uma vitória na Série C. E o Jacuipense está logo acima do Paysandu, também tem 4 pontos, só que tem um jogo a menos, né? Tá devendo aquele jogo lá, que era o de estreia contra o Imperatriz, que não aconteceu por conta dos problemas envolvendo o elenco do Imperatriz.
Na quinta-feira, dia 10, o Remo joga contra o 13. O Remo, que é o terceiro colocado, é um dos invictos da Série C, tem 2 empates e 2 vitórias. O Remo joga lá na Paraíba contra o 13, no estádio Amigão, às 20 horas também. O 13, como eu disse, uma situação bastante complicada, perdeu seus 3 jogos. O 13 também tem um jogo contra o Imperatriz para fazer, né? Tem apenas 3 jogos aí na competição. Mas também está em situação bem complicada aí, 0 pontos por enquanto. Então esses aqui são jogos do grupo A. Vamos para o grupo B, que são as equipes do Sul e do Sudeste, né? Equipes de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É um grupo assim bem eclético. A rodada vai ser aberta no sábado, com o Ituano jogando no Novelli Júnior contra a equipe do São José. O Ituano, que começou bem a competição, começou com uma vitória convincente contra o Tombense, né? E acabou aí perdendo um pouquinho o rumo na Série C. Já são aí, nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e um empate, né? Perdeu por Volta Redonda e também acabou perdendo por Brusque na rodada passada. O Ituano é o 7º colocado, tem 4 pontos ganhos. E a equipe do São José tem 6 pontos. A equipe do São José tem 2 vitórias e 2 derrotas. Faz aí vence em casa, perde fora, né? Venceu o São Bento e o Brusque em casa, acabou perdendo seus 2 compromissos fora. Inclusive uma derrota lá em Minas de goleada, né? Mas o São José é o 4º colocado com 6 pontos. O São José é o último 8 ou 80, ou ganha ou perde. Ainda no sábado, um pouquinho mais tarde, não, às 16 horas também, né? Lá em Londrina, o Londrina joga contra o São Bento no Estádio do Café. O Londrina é o 5º colocado com 5 pontos, né? Vem aí de um empate e uma vitória nas últimas 2 rodadas. E o São Bento, como a gente já falou aqui, 4 jogos, perdeu os 3 primeiros jogos e empatou esse último contra a equipe do Ipiranga. O São Bento tem apenas 1 ponto e se vencer pode aí deixar a zona do rebaixamento, vai depender do que acontecer com o Tombense, que vai jogar contra o Ipiranga, né? Esse jogo acontece no domingo, né? Só falando da situação do Londrina. O Londrina é o 5º colocado com 5 pontos e o São Bento 10º colocado com apenas 1 ponto. Próximo jogo, então, já no domingo, né? Os próximos 3 jogos do grupo B da Série C é no domingo. O Ipiranga joga às 3h30 da tarde contra o Tombense. O Tombense, como a gente já disse, vai estar de treinador novo. O Ipiranga, com empate diante do São Bento, subiu para a 6ª colocação com 5 pontos. E o Tombense está naquela situação, né? O último time ali fora da zona de rebaixamento tem 3 pontos, precisa vencer aí para escapar e se distanciar um pouco da zona da degola. Às 16 horas, é um jogo bem interessante, né? O Criciúma joga contra o líder Volta Redonda. O Volta Redonda é o líder com 10 pontos. E a equipe do Criciúma aparece na 3ª colocação com 7. Só que o Criciúma tem praticamente o mesmo aproveitamento que o Volta Redonda, porque o Criciúma tem um jogo a menos. É aquele jogo contra o Tombense que foi adiado para o dia 30. Então o Criciúma tem apenas 3 jogos e é o 3º colocado com 7 pontos ganhos. Para fechar a rodada deste grupo, no domingo, né, às 16 horas também, o Boa Esporte que é o penúltimo colocado com apenas 2 pontos, o Boa Esporte recebe o Brusque aí que tenta voltar à liderança do campeonato. O Brusque tem 9 pontos, né, tem 3 vitórias e a derrota para o São José. Então o Brusque aí buscando aí a tentar voltar à liderança ou pelo menos não deixar o Volta Redonda disparar. Então esses são os jogos da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. No site Gazeta do Futebol, eu posto todos os dias de jogos, todas as informações dos jogos, eu posto um pré-jogo lá. Então, lá você vai encontrar a situação das equipes na tabela, você vai encontrar onde esse jogo vai ser transmitido, se vai ser transmitido pelo DAZN, ou pelo Maicujo, ou pela Band. Você também encontra os desfalques e a possível escalação de cada uma das equipes, ou seja, uma ficha técnica completa dos jogos da Série C. Você encontra lá no site Gazeta do Futebol, tem um link aqui embaixo da descrição aqui, se você ainda não conhece, para você conhecer o site Gazeta do Futebol. Bom, gente, esse aqui foi o nosso primeiro vídeo então da playlist de Série C. Lembrando que quem já me acompanha há mais tempo, os vídeos que eu falo das equipes do interior de São Paulo e também das divisões de acesso do Campeonato Paulista continuam normalmente. Esses aqui serão vídeos paralelos e não serão diários, né? Nem sempre a gente vai ter bastante informação para fazer um vídeo. Mas sempre que for oportuno, que tiver uma rodada, um pós-rodada, ou acontecer alguma coisa bastante relevante com as equipes da Série C, eu vou estar gravando o vídeo e postando aqui na playlist aqui do canal. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva, avisa seus amigos, comente aí, deixa seus comentários, porque aqui também os times da Série C vão ter bastante espaço, né? Aqui a gente não é elitista não, a gente entende que futebol não tem divisão. É isso aí, gente, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.